É possível sim. Eu trabalhei, estudei e passei. Não sou especial. Muitos dos meus colegas PRFs também trabalhavam antes de ter a aprovação no concurso. E todos eles tiveram uma rotina excelente, um foco absurdo. E foi dessa forma que todo mundo chegou no resultado. Ninguém é especial, ninguém é gênio. Na verdade, muito pelo contrário, não precisa ser gênio para passar no concurso público. Você precisa ter uma rotina bem definida, uma rotina excelente. É isso que vai te dar o resultado. Fala, rapaziada, aqui é o Cesário e eu vou conversar hoje sobre como eu estudei para a prova da PRF. Eu quero falar sobre 3 coisas importantes: o contexto que eu estava inserido na época, os equipamentos que eu utilizei e qual foi a rotina que eu utilizei, que eu mantive, né, até o dia da prova para conseguir a aprovação nesse concurso. Beleza. Primeira coisa, eu quero começar falando que é muito importante que você tenha uma rotina muito bem definida quando você está se preparando para o concurso público. Seja ele um concurso militar, que é o caso da ESA, da EFON, da AFA, da SpaceX, ou um concurso civil, que é o caso da PF, da PRF, e qualquer outro concurso que você for tentar, os aprovados, em regra, eles mantêm uma rotina muito bem definida para conseguir manter uma alta performance desde o momento que o cara inicia a preparação até o dia da prova. Beleza, qual é o contexto que eu estava inserido na época? Eu trabalhava e estudava, eu trabalhava a bordo 28 dias no navio e 28 dias de folga. Nos 28 dias em que eu estava no navio, eu trabalhava de 7 da manhã até as 19 horas. E na folga eu tinha 100% do tempo livre para estar buscando o objetivo. Só que 100% a gente sabe que em teoria, né? Porque sempre tem problemas familiares, sempre tem alguma coisa que você tem que desenrolar. E como eu trabalhava a bordo, né, as minhas contas, essas coisas todas, eu desenrolava tudo na minha folga. Então, 100% do tempo livre é em tese, né? Mas beleza. Só que o fato de eu trabalhar tem a vantagem e a desvantagem. A desvantagem é, eu não tinha todo o tempo livre para estudar, porque os 28 dias que eu tava lá, eu trabalhava 12 horas. Mas isso me permitia investir no meu concurso, porque o concurso hoje é uma competição. E você tem que investir sim. Assim como um atleta investe em alimentação, suplementação, em treinos específicos, em equipamentos, nós também temos que ter um investimento. O que me leva ao segundo tópico da nossa conversa, que são os equipamentos que eu utilizei para estudar para o concurso da PRF. O primeiro equipamento que eu utilizei, né, e é o mais óbvio, assim, que exigiu um investimento, foi um cursinho. Comprei um cursinho online e utilizei um material didático basicamente desse cursinho que eu comprei. Quais são os critérios que eu uso para escolher um bom cursinho? Primeira coisa, todo cursinho disponibiliza material grátis. Joguei no Google mesmo quais são os principais cursos para concurso público. Aí vi ali os 3 primeiros, vou lá nas aulas grátis, nas aulas gratuitas que esses cursinhos disponibilizam. Eles sempre disponibilizam, pelo menos os principais players, né, desse mercado, eles vão disponibilizar algumas aulas. Então eu fui lá, peguei essas aulas, dei uma estudada. Isso eu ainda não tinha começado de fato a estudar pro concurso. Eu tava estudando qual cursinho que eu ia utilizar. Então tem que ter essa paciência mesmo, esse trabalho de formiguinha, de estar ali pesquisando, pegando grãozinho por grãozinho para ver que o cursinho disponibiliza, para analisar qual é o melhor, qual que você se identifica mais. Porque a verdade é que os principais cursinhos são muito parecidos. Então você vai lá, dá uma olhada. O primeiro curso, pô, ele te pegou ou não pegou naquela aula ali? Ainda não? Então você vai pro segundo. Cara, pô, esse cara aqui é diferenciado, esse cursinho aqui é muito bom. Beleza? Entra no site, dá uma lida, vê se você se identifica com alguma coisa daquele curso. Você se identificando, cara, fecha com esse, compra o material e segue ele. Eu seguia basicamente 90% desse curso. Um ou outro material que eu não gostei tanto, eu comprei esse material especificamente de um outro curso. Talvez se você fizer um ranking aí, coloquei esse curso aqui como primeiro lugar, aí você usa o material todo dele. Coloquei esse aqui como segundo, então você vai lá e compra um material específico daquele professor, daquele cursinho, daquela matéria que você não gostou no primeiro curso que você comprou, que considerou o seu principal. O segundo equipamento que eu comprei, que eu investi, foi um notebook. E foi o equipamento que eu mais utilizei, né? Depois do material didático, o notebook foi o equipamento que eu mais utilizei, que era onde eu lia a maior parte dos PDFs. Eu gostava de ler no notebook porque é mais rápido, você não perde tempo imprimindo, ou se você for mandar para uma gráfica imprimir, também sai mais barato se você ler pelo próprio notebook. Eu gostava de ler pelo notebook. Tem gente que não se adapta a esse tipo de leitura, porque a galera não gosta de ler muito em equipamentos eletrônicos. Então, eu tenho vários colegas de turma mesmo da PRF que levaram numa gráfica para imprimir e outros compraram uma impressora tanque de tinta. Eu comprei também uma impressora tanque de tinta, esse é o terceiro item. A impressora eu utilizava só para imprimir os materiais dos PDFs que eu considerava mais difíceis. Eu não imprimia todos, porém não sair tão caro assim o concurso. Até porque são muitas coisas que você tem que investir. Então eu tentava economizar por esse lado. Eu economizei, não me arrependo, porque eu achava mais rápido fazer isso. Então eu lia o material no próprio notebook e os mais difíceis eu imprimia. E aí eu fazia aquela técnica que eu sublinhava lápis, fazia aquelas anotações
apresentações, não gostava de fazer resumo, mas isso eu já falei no outro vídeo. Além da impressora, eu usei também um iPad. O iPad eu gostava de utilizar ele para resolver as questões dos sites de questões que eu utilizava. Como eu escolhi o site de questão? Eu escolhi eu escolhi o cursinho. Todos eles dão um período de 7 dias grátis. Pelo menos a maioria dava. Pelo menos os principais dão esse período. 7 dias grátis. Eu ia lá, fiz os 7 dias de um, fiz os 7 dias de outro, e no final dos 14 dias eu falei, cara, eu me identifiquei mais com esse aqui. Então eu fechei com esse, mas sabendo que o outro era tão bom quanto. Então, mas nesse caso eu não fechei com dois, não. Eu utilizei só um mesmo, porque aí eu aprendi tudo. Esmiucei como eu vou utilizar os filtros de questões para montar minhas listas de exercícios, como eu monto um caderno das questões, dos erros que eu utilizava na minha revisão, o caderno das questões que eu errei, como eu separo as questões por tópicos, por ordem de dificuldade. Aprende mesmo como utilizar 100% do seu site de questões, porque, cara, é o que você mais vai utilizar na preparação são as questões, pelo menos é o que eu mais utilizei. Eu falei isso no vídeo sobre ciclo de estudos. Eu vou fazer o segundo vídeo daquela parte para esmiuçar mais cada tópico do que eu falei lá, mas basicamente aquilo lá já dá para você ter uma ideia da estratégia, dá para você começar a elaborar o seu plano de estudo. O último item foi o celular. Eu já falei isso, eu utilizava muito o celular, principalmente quando eu tava a bordo, para ler PDF e para ouvir videoaula. Quando eu tava na folga, eu tava no trânsito, precisava resolver alguma coisa na rua, eu plugava ali o celular na mídia do carro e botava umas videoaulas pra rodar e tal, e ficava prestando atenção. Lógico que uma coisa ou outra você perdia, mas geralmente eu escutava videoaula de aulas que eu já estudei, aulas que eu já li o PDF. Então aquilo ali fazia com que eu fixasse mais o conteúdo. O terceiro e último tópico que eu quero falar aqui é sobre a importância da rotina. Muita gente considera viver uma rotina uma coisa chata, mas o chato não é a rotina em si, o chato é a monotonia. Mas uma rotina não necessariamente precisa ser monótona. Já dizia Aristóteles, né? Ele tinha aquela frase: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E como é que eu fazia para ter alguma graça na minha rotina? Eu tentava todo dia superar o sarrafo do dia anterior. Como assim? Quando eu vou na academia, por exemplo, se você for na academia todo dia e pegar um peso de 5 quilos e fazer 3 séries de 10, isso aí pode até dar algum resultado lá na frente, mas não vai ter graça nenhuma. A graça tá em você superar, você todo dia tentar botar alguma coisinha a mais, e quando você fica naquela insegurança, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Aí que tá a graça, aí que tá a alegria, e é isso que vai facilitar com que você transforme alguma atividade numa rotina, num hábito, e é daí que vai vir o resultado, positivo ou negativo. Se você fizer um hábito, uma rotina de excelência, você tem a oportunidade de encontrar um resultado positivo. Agora, se você transformar a sua rotina numa rotina medíocre, na qual você não se desafia, vai virar monótono, ou você vai largar aquela atividade, ou você não vai ter resultado nenhum. E não é nenhuma das duas opções que a gente quer. O que a gente quer é um resultado excelente. E para ter um resultado excelente, nós precisamos construir uma rotina excelente. E foi dessa forma que, mesmo estudando para o concurso da PRF, que é um concurso difícil, um concurso que tem muitos concorrentes, eu consegui continuar treinando, trabalhando e fazendo a minha dieta. Então, como é que eu faço para tentar me superar a cada dia na minha rotina dos estudos? Eu gosto de sessões curtas e de alta intensidade. Por isso que, por exemplo, quando eu tava trabalhando a bordo, eu, ao invés de acordar no mesmo horário que todo mundo, tomar café e seguir o dia, não, eu gostava de acordar mais cedo, aí já fazia logo uma sessão de estudos antes de ir pro expediente, fazer uma sessão. Eu gosto de fazer sessão de 1h30 e dar um intervalo de 10 minutos, mas ali eu fazia uma sessão de 1 hora, 1h10, 1h15 nos dias bons, depois eu ia pra praça de máquinas. Aí, na verdade, eu tomava o café e depois eu descia pra praça de máquinas. Tentava fazer mais uma sessão curta, mas bastante concentrada na hora do almoço, e mais 2 sessões curtas depois da janta. Ao invés de tentar fazer logo todas essas sessões depois da janta, não, eu tentava dormia mais cedo, mas também acordava mais cedo pra já fazer logo uma sessão de manhã antes de ir pro serviço. E antes de tomar café também. E era uma mania que eu tinha também quando eu tava na folga. Antes de tomar café da manhã, eu já fazia logo uma sessão. Eu acordava, lavava o rosto e rapidão já fazia uma sessão. Porque eu sabia que logo depois ia vir um café, eu ia dar um intervalo, ia dar um refresco pra minha mente. Pra galera que trabalha e estuda, trabalha e compete por uma vaga num cargo público, não é fácil. É muito difícil. Mas você vai precisar de uma rotina excelente. Ou seja, você vai precisar de um foco absurdo no seu objetivo. É possível sim. Eu trabalhei, estudei e passei. Não sou especial. Muitos dos meus colegas PRFs também trabalhavam antes de ter a aprovação no concurso, e todos eles tiveram uma rotina excelente, um foco absurdo, e foi dessa forma que todo mundo chegou no resultado. Ninguém é especial, ninguém é gênio. Na verdade, muito pelo contrário, não precisa ser gênio para passar no concurso público. Você precisa ter uma rotina bem definida, uma rotina excelente. É isso que vai te dar o resultado
resultado e você precisa aumentar a sua capacidade de focar. E a gente já falou no outro vídeo, né, que focar é a capacidade que nós temos, a capacidade cognitiva de ignorar todos os estímulos ao redor, todos os estímulos do ambiente ao nosso redor. É isso que você precisa melhorar para alcançar o resultado que você quer. O recado de hoje era esse, beleza? Tamo junto, vamos pra cima.